RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta quarta-feira, dia 12 de dezembro, ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET e também pelas nossas plataformas digitais para todo mundo. NET para o Rio Grande do Sul e plataformas digitais, você pode nos acompanhar aqui no estado, fora do país, como você preferir. rdctv.com.br/ao vivo, você está no nosso site, no player, com a programação real time. Se você preferir as redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, basta que você digite RDC TV Digital e você estará acessando as nossas redes sociais. Lembrando que pelo Facebook você participa conosco, já estamos no ar aqui, como o meu querido amigo e sogro Esteban Lebed, em São Paulo, já está nos acompanhando, né? Então faça você também companhia aqui no Virando o Jogo e faça o programa junto conosco. Bom, temos muitos assuntos aí rolando, principalmente nessa questão, e até eu pediria o seguinte para vocês, Otávio, Flávio, Bavaresco e Diogo. Eu, como fiquei meio fora do ar nesses dias aí, só sei que o Odair renovou, saí daqui, o Renato já estava de contrato renovado também, e contratações, Grêmio Internacional contrataram já uma série de jogadores, é isso? Não contrataram ninguém, Rogério, tudo bem? Odair, Como assim? O Rogério quer uma noção das novelas. Quais são 10 os capítulos das dias novelas? ninguém contratado ainda? Não, o Inter só perdeu o seu vice-artilheiro do ano, né, para a próxima temporada. O Grêmio vai perder o Ramiro. O Grêmio, né, não renovou o contrato do Cícero porque ele pediu mais do que o Grêmio ofereceu. O Douglas também se despediu. O Douglas se foi, o Bressan se foi. A área de embarque está vazia, a área de desembarque está cheia. Não, a área de embarque está cheia. A de embarque para embarque está vazia. O desembarque está vazio. Tá chegando. Tá, E hoje o Grêmio, que estava muito avançado na negociação do Thiago Neves, travou. Porque o Cruzeiro baixou mesmo o que tinha dito para o Grêmio que ia pedir. Né, a multa do Thiago Neves é 10 milhões de reais e o Cruzeiro deu uma baixadinha, 8. 8 milhões de reais. E o Grêmio disse que 8 está muito caro ainda. Tá, mas se não tem jogador para entrar nessa parada aí, da mesma maneira que foi o caso do Edilson? O Grêmio não quer colocar nenhum jogador na parada. Até porque não tem jogador para botar na parada, né? O que interessa é o Cruzeiro. Assim, o que interessa é o Cruzeiro e o Grêmio aceite dar. Né? Porque o Cruzeiro tem jogadores que interessam, mas o Grêmio não quer liberá-los, né? São 2 jogadores da base, especialmente aqui, o Grêmio não tem nenhum interesse em liberar para a próxima temporada. Né? Entre eles o Bob Sim, que é o volante que vai jogar o Campeonato Gaúcho aí, que o Grêmio renovou o contrato recentemente. E mais, né? Quer mais notícia boa, assim? Bom, o Grêmio perdeu seu principal analista de desempenho para a próxima temporada, o Lucas, foi para o Ludogorets, e o Grêmio vai perder o André Zanotto, que está indo embora. Não para nenhum clube. Ele só está deixando o Grêmio porque está muito difícil para ele morar em Porto Alegre e a família ser de São Paulo. Exatamente. Então o Grêmio... Só que o Grêmio não quer fazer uma cisão assim, né? Não quer simplesmente trocar tudo. Mas admite internamente que tudo está tranquilo. Que vai trazer um outro coordenador para o lugar do Lucas, que saiu, e que vai trazer um outro diretor executivo do mesmo nível do André Zanotto. Vamos lembrar que quando o Grêmio trouxe o André Zanotto, o presidente Romildo Bolzan Júnior entrevistou 4 diretores executivos e preferiu apenas André Zanotto. E eram nomes interessantes na época. Mas pode ser que ele tenha outros 4 entrevistados. Pode ser, claro. Sim, mas ele desprezou esses outros 3? Não, apenas optou pelo André Zanotto.
E quem eram os outros? Eu sei que um deles era o Alexandre Ximenes, né? Era um deles, os outros dois eu E aonde desconheço. que tá esse? O Ximenes está sem clube, que eu conheço. Bom, Mas não é nem perto do nível do André Zanota, né? Isso aí eu posso afirmar categoricamente. mas e o André Zanota vai ficar sem clube? Aparentemente vai. Aparentemente vai. Porque os de São Paulo já estão preenchidos. Isso. Aparentemente ele vai. Ele só tá com esse problema familiar e optou nesse momento em deixar o Grêmio. Claro, ele vai fazer toda a transição até o Grêmio achar um outro diretor executivo, mas por enquanto não. Por enquanto o Grêmio, né, vai perder o André Zanota sim para a próxima temporada. E essa conta, Diogo, se partiu de 10 milhões que o Cruzeiro queria, já está em 8, será que 5 não fecha? Será É que o que o Cruzeiro Grêmio é que o Grêmio quer? Eu acho que esse quer. negócio vai sair então. pelo seguinte. Da mesma maneira que a gente aqui do lado Que de idade cá... que ele está, só para falar? 33. 33 anos. E o contrato é de 2 anos. Da mesma forma que a gente via que o Edilson não ia ficar quando começou é o o Zum, oposto. levou uns 15 dias aquela função. E o Edilson estava de férias, inclusive. Aí, enfim, aquela coisa dizendo que não pode, não pode. Aí o Grêmio tinha escolhido outros jogadores, né? Isso. Depois mudou, enfim. Eu acho que é mesmo, o jogador quando decide, eu falei aqui, né? Tem um outro ditado que eu não vou citar. Quando decide ir, velho, Que o Edilson chegou a ir a Osório falar com o presidente. Foi, é verdade. Foi a Osório conversar não, com o presidente. e o Thiago também foi falar com o presidente do Cruzeiro dizendo que quer sair. Lá no bairro lá de... Não sei, E há questões favoráveis ao Grêmio nisso, que é o alto salário do Thiago Neves e o contrato que se encerra com o Cruzeiro. Eles vão no perder fim o do jogador, ano que vem. eles têm Então, interesse, Eles claro. vão perder de qualquer Vai forma. perder esse dinheiro, tá certo. Houve ali uma sondagem do Santos também, de repente uma troca com o Bruno Henrique, aparentemente também esfriou, Não, porque o o Thiago Thiago não Neves quer ir. agora quer vir pro Grêmio. É, exato. Tem uma boa relação com o Renato também, isso conta muito os dois. O Thiago Neves foi treinado pelo Renato no Fluminense, quando eles foram vice da América. Isso, como a gente sabe, o Renato é um jogador que preserva muito essas relações e consegue trazer jogadores em função disso. E com isso, acho que o Thiago Neves também querendo vir, o Grêmio fez esse recuo um pouco estratégico também, para daí sim fazer a oferta dos 5 milhões, que é o que quer, e trazer. Otávio, o jogador de futebol, ele normalmente ele tem dois objetivos. Às vezes uns tem um na frente, o outro depois, mas eles andam juntos. É a questão financeira e o resultado esportivo. O Thiago no Grêmio tem a questão financeira e tem o resultado esportivo. No Santos não teria esse resultado esportivo, porque o Santos não vai disputar Libertadores. Isso. É um time que há muito tempo não é protagonista no futebol brasileiro. Tem problemas E que não, financeiros. bom, nem vou entrar nesse mesmo, mas tem mais essa. Mas é que eu acho que esse é o Esse é o fundamental preço. para quem ganha 700 Não, mas digamos, por mês. claro. Ele pode não receber, né? Exato. Ele pode não receber. Uma Porque coisa é tem uma pagar coisa, 10, né? tem uma coisa, né? As pessoas, elas criticam muito. Porque o jogador ganha 700 mil por mês, ganha 800. Tudo bem, pode fazer qualquer crítica. Agora eu vou te dizer uma coisa. O dia que tu passar a ganhar 10 mil por mês, meu filho, no outro, se tu não receber 10, tu não vive. Porque a tua vida claro, vai girar claro. em torno do que tu ganha. É assim. Não, essa questão é meio filosófica, né? Claro que a gente falar em 700 mil reais, 800 mil reais, parece um absurdo. é um patamar absurdo para nós mortais. Agora, a gente tem que entender que a classe do atleta, especialmente do jogador de futebol e dos artistas, especialmente dos atores hollywoodianos, isso aí é uma outra realidade. Gente, É uma outra o realidade. quarterback mais mal pago da NFL é o do Faltou o Seattle Seahawks, tá? sim. Bah. Que é um cara top. Ele ganha 21 milhões e meio de dólares por ano. É o mais mal pago. Então tem que considerar isso. Dólares. Aqui a gente tem um problema, Ele claro. ganha quase 2 milhões de dólares por mês. Isso é injusto? Não é questão de justiça, preço, é uma questão de que é outro segmento. Mas- E depois tem o seguinte detalhe, quando a gente fala em jogador de futebol ganhando isso, nós temos que considerar isso não chega a 5% Sim, aí tem do um jogador. monte de São diferença. alguns. Aí, no Brasil é uns 3% dos jogadores profissionais. Mas ontem a gente ainda conversava depois do programa, eu, o Diogo e o Bruno Flores participou aqui com a gente, de como está inflacionado esse mercado dos salários. Porque há muito jogador intermediário recebendo muito. Quando o clube traz um jogador bom, ele não vai aceitar receber menos que esse jogador intermediário. Claro. E aí vai subindo o salário, clube é clube. O Grêmio tem uma política piso de teto, né? O Grêmio estabelece um teto
e aí paga acima desse teto para jogadores acima da média, justamente para tentar evitar esse efeito. O problema é que o piso dos médios termina aumentando O Ney o é o teto. caso. Que Essa- a gente vai talvez tratar um pouco em relação ao internacional. O Neilton está acima do potencial que o Vitória tem da folha dele. Isso aí. Então E ele eu tem acho- que, entre aspas, se livrar do Neilton. Quer que eu entre nessa aí? E é já? 200 mil. Não, vamos Quer que eu entrar em entre seguida, nessa? mas antes vamos Esse é um fazer, só um baita exemplo. negócio aí. vamos fazer até como uma homenagem a essa reportagem do Pedro Oliveira, que é sobre justamente, nós estamos falando aqui do Cícero, que sai numa situação, se não de conflito, mas de desacerto. Ainda né? pode ficar, tá? Tudo bem, Ainda então isso é pode legal. ficar. Mas o Douglas está saindo numa boa do Grêmio. Numa ótima, parece, eu diria. né? Então, é justamente isso aí, a saída do Douglas, que é a reportagem do Pedro Oliveira. Vamos conferir. O meio-campista Douglas Maestro Pifador está deixando o Grêmio. Ele chegou em 2014, quando já havia conquistado o Mundial e Libertadores com o Corinthians. Douglas superou as expectativas, que já eram altas para sua segunda passagem com a camisa do tricolor. O meio-campista foi o craque da Copa do Brasil de 2016, mas sempre teve fama de que brincava muito. Eu sei que cheguei num estágio diferente dos demais, né? Então, levo tudo na brincadeira, né? Algumas coisas eu levo na brincadeira, o que é para levar, outras coisas eu levo a sério. E dentro de campo vinha dando certo também, então você une uma coisa com a outra e acaba criando isso. Mas Douglas deixa o Grêmio com dever de missão cumprida, afinal, participou de toda a reconstrução de um clube que não ganhava títulos de expressão em 15 anos. Mesmo assim, futebol, calma e alegria não faltou. Agora, com 36 anos, Douglas deixa o tricolor sem saber o seu destino. Em nota nas suas redes sociais, Maestro Pifador disse que foram 5 títulos, 44 gols e 3 anos vestindo essa camisa. Sinto um orgulho imenso e uma alegria enorme em poder ter esse privilégio. Minha carreira não acaba por aqui, porque tenho objetivos grandiosos e estou 100% preparado para os próximos desafios que estão por vir. Aí, boa sorte pro Douglas. O Douglas ainda tem lenha para queimar? No outro contexto. No outro contexto. Não em. Não, mas eu qual é acho. outro contexto como treinador? Não. No outro contexto quer dizer no outro clube. Bom, é isso que eu estou perguntando. A pergunta é na Série A ainda? Não, na Série A, mas acho no que sim. Vasco, É isso, no Botafogo. Em clube que vai disputar competição de alto nível, ele não tem. Fisicamente não tem. Ele não tem condições mais de jogar. O D'Alessandro, que tá melhor que ele. A gente já discute algumas coisas. Imagina O Douglas, a gente fala, ele gira em outra rotação já, né? Ele entra numa rotação muito abaixo do que hoje o futebol pede. Aquele passe arriscado que ele dava, que ele é o cara que arrisca o passe e acertava muito passe maravilhoso. Ele, digamos, dava 10 e errava 2. Agora ele dá 10, acerta 2. Esse é o problema. Quando acerta. O problema que eu vejo é o seguinte, o Grêmio, o Bavaresco falava isso quando a matéria estava no ar. E eu concordo, eu acho que por isso tem que trazer para o ar. O Grêmio tem que rejuvenescer o seu elenco. Foi um problema claro deste ano. Os jogadores eram velhos em idade, tá? Não em futebol, e não tinham condições físicas de suportar tudo que o Grêmio tinha que disputar. Por mais que o Grêmio desse pausa para esses jogadores entre uma partida e outra, para regenerar um jogador de 35 anos é muito mais difícil que um guri de 20. Entende? Então, o Grêmio tem que rejuvenescer. Claro, aí vai me perguntar, o Grêmio está liberando o Douglas, não consegue acertar com o Cícero, vai trazer um cara de 33, que é o Thiago Neves, aí é outra coisa. E manteve já um de 40, que é o Léo Moura. Exato. Eu acho que aí é outro Não patamar. sei se manteve. É não perder o nível Como? técnico. Não sabe se manteve Não, vai o Léo manter, Moura? vai manter. 180 por mês. Vai por mim. Vai mudar o... Eu saí daqui, ele estava acertado a renovação. É, que ele Não, pediu é mais porque- meio aninho. É porque o Marcos tem um zoom aí hoje, não é? Eu vi nas emissoras concorrentes do Diogo aí. É que na do o Diogo, Marcos não? Rocha... Então tu não ouviu a do Diogo? Não, eu não ouvi. Tá não. contra ele alguma coisa, não? Não ouvi, tô dizendo, só que não ouvi. Bom, tá. Que eu vi que o Marcos Rocha, o Atlético teria feito uma oferta pro Grêmio, de um jogador do Grêmio, que eu não sei qual é. Não, troca do desconheço, Marcos. mas o Marcos Rocha está Seria acabando uma- o contrato com o Palmeiras. Sim, o Palmeiras não exerceu a opção. O Palmeiras tinha a opção de compra, não exerceu. Só por ele isso que eu volta pro perguntei Atlético. do Não, mas eu Léo acho que
Pode até vir, tá, o Marcos Rocha, mas eu acho que o Léo Moura vai ficar igual. Tá bom. Vai ficar igual. Pô, mas aí tudo bem, é um jogador de 29 anos, aí não dá pra dizer que é velho, né? Não. um É jogador- outro patamar daí. Não, Mas a questão é o Léo Moura. Não, sim, eu entendo. É que eu acho assim, você ter o Léo Moura e o Marcos Rocha, dá um up, né? Mas Porque tu tinha o Léo Moura e o Leonardo Gomes. Que Sim, mas- por mais que tenha qualidade, Mas é um tá jovem, mostrando, tem 22 é um jovem. Mas dá pra emprestar. Tá, mas tá, e o Madison vai embora então. Não, tem mais o Madison ainda. Não, mas eu acho que o Madison não fica. Eu acho que o Madison não vai Mas o que eu pegar um falava, ruim. o Diogo, eu não usei a expressão rejuvenescer, embora eu acho que precise também. Eu acho que é mais importante que isso. Todo mundo que já... o telespectador que está nos acompanhando e o pessoal da internet, que todo mundo tem seu trabalho e tal, já deve ter passado por isso. Tem equipes que se formam dentro do trabalho e que elas chegam ao ápice. E que é normal isso. Depois de um tempo, alguns vão ficar e outros vão ter que sair para que entre sangue novo, para que aquela equipe atinja novos objetivos. Eu não acho ruim, eu acho bom. Eu não estou falando só em rejuvenescer, estou falando em mudar a fotografia também. Isso É uma aí. expressão que ficou meio... O Rogério, assim, é meio pejorativa, né? Ficou. Mas eu não Ficou acho, como às se, vezes. se a foto anterior não Fosse ruim, não. prestasse. Não, mudar no sentido de que nós queremos uma foto tão boa quanto aquela, porém diferente. Vamos trocar de roupa. Quando o cara troca de perfil na foto lá do Facebook, né? É porque encheu o saco daquela foto, pô, já tá com tempo. Mas aí o cara continua o mesmo, né? É, a cara da gente... Não é só mudar a roupagem. O Caco Garcia está dizendo aqui que fecha com o Diogo e tal. O Grêmio estava muito veterano, precisa rejuvenescer o grupo para 2019. E pergunta se já está acertado o Thiago Neves com o Grêmio. Parece que o Thiago Neves com o Grêmio já está acertado, em termos Sim, salariais. 720 por mês. Tem mais os 20. Os 700 já não É chegaram. que a gente vai segurando assim os 20, entendeu? Os 20 é uma É que isso aí despesinha tem a mais, ver com, pode surgir, é que né? isso aí tem a ver com imposto de renda, Desconto. e aí para fechar pra uma dar conta... liberado. Tá É certo? assim, ó, é 2 anos de contrato, 720 por mês, ele quer vir, já procurou casa, o problema é que o Cruzeiro está encebando. O Cruzeiro está na dele. Questão de Vai querer dinheiro, né? É isso aí. É negócio. Eu só acho o seguinte, tá? Volto a dizer, acho muito bom jogador. O Bavaresco dissertou uma tese aqui na segunda-feira que eu concordo, que o futebol brasileiro tem 5 jogadores decisivos. Tu pode elencar assim rapidamente. E o Grêmio tem um deles, que é o Everton, do ano passado, tá? Não estou dizendo do cômputo geral. E que o outro é o Thiago Neves, do ano passado. E que o Grêmio passará a ter 2 dos 5 jogadores mais Sem decisivos. contar que o Luan, no ano retrasado, foi... Exato. Agora, o problema é o que tu vai fazer com o resto, né? Eu sempre penso no resto, não o que tu Como tem. o resto? O resto é Pois é. o Jean-Pierre. Não, mas vou jogar, cara. Mas vão jogar, Vai jogar eles todo vão jogar. mundo. Não, tá. Não, é Mas calma, muita competição. A gente viu esse ano É. que 11 não é 11. Tá, mas cara. assim, ó, O Grêmio jogou contra o O que, Palmeiras. que tu um vai jogo fazer? impor- O Só que tu vai fazer com o pouquinho. Jael? O que tu jogo vai fazer com o impor- André? O que tu vai fazer com o O Luan? O Grêmio jogou com o Palmeiras um jogo importantíssimo, com 5 titulares. Sendo que um saiu no meio do jogo, que foi o Luan. Tá, tu acha Saiu que mal. Então tá. Mas, bom, é que eu fico Tu perguntando. tem que ter 22 do mesmo nível, ou quase É. do mesmo nível, tu não vai conseguir. Mas tu tem que tirar, por exemplo, o vamos Kahneman falar- e vamos botar falar- o Paulo Miranda. Vamos falar em titularidade. O Thiago Neves vem para ser titular. Onde? Aí que tá. Essa é a minha dúvida. Tá, mas no lugar onde? do Luan? Onde? Ele, Onde? não, ele entra numa posição Eu acho- tipo o que o Douglas jogava. É. Pra mim, naquela Douglas, fase... mas era ali, apenas só que com o Douglas. Luan mais Não, adiantado. Não, o Douglas antes. O Douglas... O Douglas antes armador. dessa lesão. Um armador. 16. Um armador, ele entra nessa posição. Tá. Douglas de Estilo de 16, não o do... Tá, mas aí o Luan aquele não vai esquema, jogar de aquele centroavante. esquema tinha um Luan de falso 9. Aí- Agora não tem mais. Aí tu joga E aí? Como é que tá a situação do Luan? Vai falar ter nisso? reserva. Vai voltar pro ano que vem. Não, Vai tudo tá, bem. não fez Facite. cirurgia, não, Não fez fez nada, só cirurgia. fez o tratamento. Mas já que- melhorou do... Sim, já melhorou. consegue pisar melhorou. legal? Consegue. Tá curtindo umas férias aí já, tá tranquilo. Consegue pisar tranquilo. Um abraço pro Jorge Matheus, a banda sertaneja. Por quê? Não, tá conseguindo pisar bem o Luan no chão. Mas o que tem o Jorge Matheus? Tem É, música porque essa? pra ir no show tem que ficar de pé, né? Pra pular. 2 horas. Pô, tem mas o ficar que de pé. tem que ver isso? Ah, eu Pare de acho- falar em eu código, acho que ele- cacete. O Luan consegue ir nas festas. Que o Luan já então tá ele aproveitando bem as pra ir. férias, então É, esse final de semana- Aí vocês estão de brincadeira comigo. O Luan sempre aproveitou as festas. Não, mas é que ele não conseguiu jogar uma Libertadores, mas Bom. pular no show do Jorge Matheus ele Conseguiu consegue. jogar essa, né? Ele jogou várias. Tá, mas Os agora... jogadores que mais jogam. Não, agora de um mês pro outro, assim, né? Isso que eu tô Isso, dizendo. isso aí não tem como. acha Isso que não durante serve a- como parâmetro para balizar nada. Não, O Luan tá. foi na festa. Não quer dizer nada. O Luan de perna quebrada, cabeça quebrada, ele vai nas festas. Ah, tá. Aí não. Não, eu Não acho Não, assim, o adianta Luan nada. é uma festa. Eu vou Onde dizer ele assim, vai, a festa vai junto. eu vou dizer o seguinte, eu acho, tá,
E aí eu sou sempre pelo que está acontecendo. Pelo que está acontecendo no nosso entorno, tá? Eu acredito que, e eu já falei isso aqui no programa, já falei na Rádio Grenal, e quando me perguntarem eu vou repetir de novo. O Grêmio vai mudar drasticamente de 2018 para 2019. Taticamente. Concordo. O estilo de time. Quer ver uma coisa? Thiago Neves. Onde é que tu vai enfiar? Do lado do Luan. E o que o Grêmio fez? Vai negociar o Ramiro com o Corinthians. Então o Grêmio vai sair do esquema que está. Vai sair dessa proteção. Vai sair do esquema que exagerada. está, vai mudar drasticamente a busca por um outro lateral esquerdo. O Thiago Neves não é pro lugar do Ramiro, né? Mas é para jogar ao lado do Luan. E aí tu para Mas de tu ter uma muda, linha aí de você três. joga- aí você joga não com Vai faz, com 2,5. o Thiago Neves não faz o lado do campo. Mas não vai ter mais Não, lado, mas aí não tá. vai ter. lado de campo. O que o Diogo diz é isso, vai sair esse 4-2-3-1, É isso aí, vai vai sair perder disso. os extremas. Você pode jogar com o Luan do lado do Thiago Thiago Neves 2-2-2. e daqui a pouco com Dois atacantes. com Everton e um outro atacante. Isso, o centroavante mais o Everton caindo pelos lados. 4-2-2-2, pode ser o uma Everton. coisa mais... Vocês estão dando o Everton como Vai ficou. ser outro, não. Vai vai ser sair e outro. vem outro. A informação que eu tenho e que o Rodrigo Bueno da Fox deu também é que o Grêmio vai vender o Everton, mas ele não sai vai agora, sair não. agora. Não, Ele não vai sair na porque janela quente. porque o próprio time que compraria, pela informação que eu também vi... Na janela em do Rodrigo agosto. Bueno, É a janela de é agosto. 43 milhões, 160% do Grêmio. Isso Eu aí. fiz a conta das 128 milhões É da de 26 reais milhões de euros. para o Grêmio. 120 e poucos com milhões isso, de reais a gente só para tem que o Grêmio. ver É muito como é que dinheiro. vai ser esse Só para vocês pagamento, terem né? uma ideia, o faturamento do Grêmio, Por isso o Grêmio vai vender. o faturamento do Grêmio esse ano foi de 330 e poucos milhões, tá? 36, se não me falha. Foi 100 milhões a mais que o do Inter. Ele já sai 2019 com 126 milhões de luzinha. E muito importante... Não, e muito, quer dizer, vai chegar nos Aí. 400 e pouco. E muito importante no ano que, como a gente já falou em outros programas, as cotas de TV, o dinheiro vem todo Não, isso é fatiado importante. ano que vem, então Não você adianta tem uma venda delirar na dessa. maionese. E aí, aproveitando que a gente está falando do time do Grêmio, se não for o Everton, então, na frente, vai ter dinheiro para trazer algum outro jogador para substituir em alto nível também. Não, é o que eu acho. Quer dizer, se não for... exatamente, se não for o Everton, é outro. Vai ser outro. Tem o Alisson. O Márcio Martins Fraga está falando sobre essa questão financeira aí. Diz o seguinte: nos dias atuais tem que ter prudência financeira. As negociações serão por troca de jogadores e os salários serão reajustados para outra realidade. Novos tempos. A sociedade está indo para esse caminho. Perfeito. É. Desde o ano passado, o Márcio, né? O Márcio. Eu Ele acho tem que razão, porque ano passado os clubes brasileiros efetuaram 32 trocas entre clubes. É muita coisa. 32 unidades, envolvendo mais do que 32 jogadores. Exato, 32 só troca mesmo. Pode ser 3, 4 jogadores. Eu dois acho, pra lá, eu dois acho- pra cá. Aí é que tá. Eu Pode vejo que os clubes não estão lucrando tanto nas transações internas. Tá? Praticamente nada. E isso está sobrando para os jogadores, Isso. para remunerar os jogadores. Por exemplo, aumenta me o causa muita estranheza, só para não perder o gancho, Bavaresco, que o Corinthians tenha oferecido em mãos ao Atlético Mineiro 3 milhões de euros pelo Luan, o menino maluquinho. Sim. Porque é totalmente fora do padrão brasileiro Tirando atual. o Palmeiras, que a gente está vendo, tá tirando os jogadores dos outros times assim, na mão Isso, grande, isso, digamos, isso. né? Mas aí não é o na Palmeiras, é a grana. Crefisa. É, a Crefisa, claro. Mas tirando o Palmeiras, os outros times estão fazendo essas trocas, seduzindo pelo salário, pelas competições que o time vai disputar, pelo projeto, né, do time para a temporada, e com isso vão efetuando essas trocas assim. E aquilo o exemplo que eu dei aqui antes do futebol americano, da bola oval, porque lá também funciona assim, ninguém compra passe de ninguém. O jogador, ele primeiro tem o draft lá, quando ele é um universitário, quando ele está sem contrato, free agents, e aí depois disso ele passa a ser, ele faz contrato por temporada. Se tu quiser trocar tu encerra o contrato ali, aí tu faz o distrato, um paga a outra parte, a parte que falta e tal, tchau, e vai para outro time. É, porque a gente tem visto essas modalidades, né? Ou são jogadores até do exterior em final de contrato, que aí você não paga multa, não paga nada, ou se não é trocas com um salário mais alto. Tu Não pode tem ter muita um opção. projeto, eu falei aqui ontem, aliás, desculpe, segunda-feira, um jogador que me agrada muito no Grêmio, que quando a passagem dele no Grêmio foi muito boa, que é o Jonas, no meio do ano ele vai ficar livre. Eu acho que isso... Bom, aí tem que ver se a direção do Grêmio, e os caras lá, como é que tu falou, lá do scout, lá da análise de desempenho, mas, análise de desempenho, para mim, não tem nenhuma análise de desempenho melhor. Aí tu vai me dizer assim, mas nunca é legal
quando volta, o jogador às vezes não é a mesma coisa. Mas o Douglas veio 3 vezes e nas 3 vezes deu certo. Quero mandar então, eu queria um o Jonas de abraço volta. pro Ouriques Alves. Não sei se é todo esse o nome dele, Ouriques Alves Edson Luiz. Ou se é o Ouriques, o Alves, o Edson e o Luiz juntos. Não sei, está dizendo o seguinte, muito gremista nesse programa. Muito gremista nesse programa. E aí o Carlos Alberto Pinto Corrêa diz, verdade, é muito gremista nesse programa. Porque estamos falando de Grêmio, vamos falar em seguidinha. Rogério, só aproveitando os recados, falando de gremista, mandar um abraço pro Adair Pedroso Rosa. Foi o motorista que nos trouxe até aqui. Que nós é fotógrafo nós entramos no carro dele, né, motorista de aplicativo, e ele, Rogério Amaral, da RDC TV, assisto o programa de vocês sempre. E aí, então, vamos deixar esse abraço para ele. Por pouco tempo, Rogério Amaral, né? Porque eu já fiz o programa umas 10 vezes aqui, já nos aliás, últimos dias, então o pessoal já... É o Caju perguntou se é apresentador novo aqui. Um abraço para o Marcelo Westerhoffen, que é o Marcelo Caju, que ele está dando risada, dizendo apresentador novo. Mas, Marcelo, só por hoje, porque amanhã já volta o Diogo aqui também. Titular volta amanhã já. Veio reserva hoje. Maravilha. Olha aqui, ó. Vamos viajar então. Viaje com o Sesc, viaje com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. É isso aí. Com o Sesc, todo mundo pode viajar. Você entra no site do Sesc, sescifnrs.com.br, consulta lá na área de turismo sobre os diversos pacotes que tem para dentro do Brasil e também para o exterior. E aí você vê qual é o que você quer comprar e você pode viajar mesmo não sendo comerciário. Se for comerciário, então é uma barbada, porque já provavelmente já tem usufruído aí dessa área turística do Sesc. Então, acesse o site do Sesc, sescifnrs.com.br, viaje com o Sesc, viaje com tudo, boa viagem. Vamos às mensagens do Zafari e do governo do estado e já voltamos. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Virando o jogo ao vivo aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 no Sistema NET e também nas plataformas digitais. Nosso
site rdctv.com.br/ao vivo, você acessa diretamente o player com a programação real-time contínua da RDC TV. Ou, se você preferir, né, você tem os programas também ao vivo nas plataformas, nas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. RDC TV Digital, você acessa qualquer uma dessas redes sociais. Vocês, o que nós estávamos falando do Grêmio, que alguém disse um comparativo do Internacional? Eu falei sobre o faturamento. Sobre o faturamento. O faturamento do Grêmio foi 102 milhões, se não me engano, maior que o do Inter. Bom, no ano de 2018. E deve ser para 2019 o orçamento. Ainda mais se vender o Everton, aí é inalcançável. Porque o Inter não tem nenhum jogador nesse Mas eu digo só em termos orçamentários. O Grêmio... Não, o Grêmio orçou igual. Orçou o mesmo tamanho do orçamento, se não me engano, 5 milhões a mais só. Em vez de 332, 337. Tá? Esse é o orçado. Mas o que aconteceu no ano de 2018? O Grêmio superou o orçado. Não, tudo bem. O Internacional foi 2017 que ele teve que fazer aquela suplementação orçamentária? Não foi agora, né? Foi 17 para 18. Porque tinha um déficit e não podia ter déficit. Isso, então agora ele deve já ter feito um orçamento mais adequado. Mas fechou com um déficit de 51 milhões ainda. Tá aí, como é que vai fazer o Internacional para... Vai só explorar a divisão de base? Tem que explorar. Primeiro tem que explorar. Tem que explorar por necessidade. Mas de forma bem feita. Tem uma coisa que eu tenho ouvido nos últimos dias e que tem me irritado bastante. Eu sou um cara muito tranquilo, mas tem duas coisas no mundo que me irritam. Só duas. E a minha família sabe bem. Não é quando tu te olha no espelho. Não é uva passa. Não é uva passa no arroz. Tem duas coisas Nem maçã na maionese. Tem duas coisas que me irritam profundamente. Uma é a burrice. E a segunda coisa que mais me irrita é a burrice. Então a única coisa que me irrita é a burrice, tá? E, gente, é muito burro da parte de quem fala que futebol de base é pra botar a taça no armário. Pelo amor de Deus, base não é pra formar jogador campeão. Saber botar a tacinha no armário, porque isso aí tu aprende depois. Tu tem que formar bons jogadores que sirvam para o teu time principal. Mas com mentalidade campeã também, com mentalidade vitoriosa. Que tu terás mentalidade campeã vencendo única e exclusivamente. Não, tudo bem. Tu pode perder e formar jogadores de Faz base. parte da cultura do clube, porque aqui, todo. E eu tenho mas exemplo... a competitividade tem que colocar. Foi campeão do 2017, como é o nome daquele? Aspirantes. Os aspirantes, e não aproveitou nenhum jogador. Aí que tá. Esse ano foi vice-campeão. O problema é que o Aspirantes não é propriamente divisão de base. É profissional já, né? Esse é o problema. Mas assim, ó, o Inter é campeão quase que toda hora aí de 2017, sub-15, sub-18, sub várias coisas, tá? Sub-20. Mas não forma jogadores. O Grêmio quase que tradicionalmente, pra gente viver essa dicotomia Grenal, perde tudo que disputa. Sub-15, sub-17, sub-18, sub-20. Uma vez que outra ganha e aí faz um estardalhaço. Conseguiu ganhar no futebol feminino agora, surpreendentemente. E aí forma Arthur, Pedro Rocha, Everton, Wallace, Luan, uma série de jogadores que não ganham nada na base. Aí chegam no profissional e dão título e dão tudo. O que tem que olhar então, pelo amor de Deus. O que tem que olhar é o seguinte, quantos jogadores da base que estão sendo, desses times grandes, evidentemente, estão sendo convocados para a seleção brasileira da categoria. Tá? Porque me parece que nesse período todo que o Diogo está enfatizando, que o Inter está vencendo, o Grêmio sempre teve um número maior de jogadores convocados para as categorias de base da seleção brasileira. Mesmo sem vencer. Mesmo sem vencer, mas sempre teve um número maior de jogadores. Sim. Então, para mim, essa análise tem que ser feita. Isso comprova a superioridade técnica de alguns jogadores, e aí por isso que esses jogadores vão aparecer. Até vou dar um exemplo, por exemplo. O Grêmio perdeu para o Vasco. Eu assisti o jogo, inclusive, nos pênaltis. Foi muito mal nas cobranças. O Grêmio teve um momento no segundo tempo que o Grêmio teve 3, 4 contra-ataques para matar. Podia ter feito 4, 5. A linha de defesa mas, enfim, é uma coisinha. Mas eu não vejo cobrança de pênalti é uma coisa muito específica. Não, mas dentro dos 90 minutos, Rogério. Não, estou falando dentro dos 90. Não. Eu estou dizendo que a cobrança de pênalti é algo muito específico. Sim. Se viu que os jogadores tiveram muito mais forma do que conteúdo na cobrança de pênalti. Sim. Foram muito mais marrentos na cobrança de pênalti do que preocupados, talvez, com a própria cobrança em si. Mas o que eu ia colocar é o seguinte, só que aí tu vê assim, tem jogadores que têm idade, tem uma idade para estar ali, que já estão no profissional do Grêmio.
Então, se o Grêmio quisesse ganhar, entre aspas, a competição, puxava esses guri, nós ganhamos, botamos a taça e não estaria revelando o Jean-Pierre que está lá, o PP. Mas é isso que eu estou falando. O TT, para pegar esse exemplo... Não, o TT estava, né? Mas eu digo os que não estavam. Eu estou dizendo desses que estavam jogando nesse aspirante que foi eliminado. Não, e o outro rapaz muito bom, o Léo Chu, aquele. Que jogador aquele o Jonathan Varela, que eu acho muito bom também. Bom, para não se fazer injustiça e não que tenha a ver, mas o Internacional eliminou o Cruzeiro e está nas semifinais. O gol do centroavante do Brenner, né? Que pode ser um dos aproveitados. Aí é o processo inverso que eu falei. Ó. Enquanto o Grêmio está deixando o Jean-Pierre entre os profissionais para ser titular ou quase titular, o Internacional puxou um jogador que já foi até titular em jogo do profissional para ter um resultado. E aí é justamente isso que eu quero questionar. Falso resultado. Tá bom, é isso que eu quero questionar. Estar lá, né? Pois é, deveria estar no profissional, mas aí vem a questão do tal de planejamento. O Brenner vai ser aproveitado entre os profissionais ou não vai? Se não vai, tudo bem que ele tenha jogado aí no Sub-20. Dos 6 jogadores que o presidente, que o Odair quer trazer para a próxima temporada, para o grupo principal, olha, salvo que eu esteja muito enganado, o Brenner não está na lista. Mas eu acho que com essa saída do Damião pode mudar pelo menos para a pré-temporada. Vai compor elenco na pré-temporada ali com os profissionais, porque você precisa de jogador para treinar, você precisa no gauchão. Quem é que vai com a saída do Damião? Com a impossibilidade antes de final de abril do Guerreiro. Quais são os centroavantes? Não, tem que contratar. Tá aí o Jonathan Alves, o Brenner e mais o outro menino, como é o... Pedro Lucas? É, o Pedro Lucas. Mas que ainda nem treinou no profissional. É muito jovem. O Brenner deve subir na pré-temporada pelo menos, mas o Inter deve estar vai voltar treinar, no profissional. Vai voltar, O Márcio Martins Fraga está perguntando aqui, tá, dos nomes agora que são falados pelo Internacional. Ganso, Neilton já falamos aqui. Ganso está fora. Tá? Quem? Esquece, Ganso não vem. Ganso não vem. Não, esquece. Salário altíssimo. Hoje até ele vai dizer que para onde vai. Que tem uma proposta do futebol. Eu acho que é o São Paulo. Tem várias propostas do futebol brasileiro e uma proposta do futebol da China. Ele vai dar uma entrevista no Amiens dizendo: acho que ele vai para a China, tá? O Ganso? Acho. Até pode ser. Eu confesso que eu não quero o futebol do Ganso aqui no Rio Grande do Sul. Vai, outra área. Muito lento. Não gosto. É outra... Quem é que falou aqui que anda em outra rotação? Foi o Otávio que falou a respeito do Douglas. O Ganso sempre teve em outra rotação. Não serve nem para o Grêmio, nem para o Inter. Não, e depois da lesão dele, nunca mais retornou. O Neilton, sim, é o jogador do Vitória. Né? Taco a taco pelo Andrigo, é o que o Inter quer. Mas já que assina esse negócio... Para um pouquinho. Mas, os caras do Vitória enlouqueceram. Sim, ontem... O Vitória... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quem é que falou ontem que o Vitória é o Andrigo... Só ia trocar o Marcelo Oliveira pelo Marcelo do Real Madrid. O Andrigo ia pro Ceará e aí o Vitória se atravessou e tá levando. Bom, sorte do Ceará, né? Que teve o Vitória. O cara botou hoje, quando falaram do Andrigo. O Lisca tava enlouquecendo levar o Andrigo, né? Com todo respeito ao Lisca que nos assiste. Vocês estão falando sério? Tô falando sério? Não. O Vitória, o Vitória aceitou essa troca? Não. Esta é a negociação em curso. É a negociação Neilton por Andrigo, taco no taco. Hoje alguém botou assim no Twitter. Qual é o time? Alguém, deixa de ser corneta. Fala, rapaz, alguém. Eu não lembro. Tá. Não daria crédito. Qual é o time que o Andrigo vai rebaixar esse ano? Que ele já rebaixou 3. Mas não dá pra rebaixar o Vitória, senão vai pra Série C. Vai pra C, né? Daqui aí, o Romero, tem alguma coisa do Romero? Pois é, o Romero... Esse é o jogador que me agrada. O Romero eu vi hoje pela manhã, é uma informação que veio de São Paulo, tá? Que o Internacional ofereceu um salário pro Romero e 3 anos de contrato pro fim do contrato dele, que é na metade do ano. E o próprio Romero já disse em entrevistas, antes desta informação ter surgido, que ele iria cumprir o contrato com o Corinthians. Ponto. Que não ia Até renovar. quando? Que não ia renovar, que é a metade do ano, 2019. Metade de 2019. Ou seja, ele pode assinar um pré-contrato. Sim, pode assinar um A proposta é de pré-contrato do Inter. Claro. Que Pra a vir formação. no meio do ano. É um bom Só que jogador. tem que pensar o seguinte, né? Mas qual é a vantagem do É Corinthians? isso que eu tô Não, dizendo. a do Inter até pode dar, mas qual é a vantagem do Corinthians de ficar com um jogador que Não, vai o sair na Corinthians metade perde. do ano? O Corinthians perde tudo. Mas é que ele deve ter tentado renovar e o jogador disse não quer. Isso, ele disse que não quer. Tudo bem, Igual o Thiago. ok, mas Só aí que daí o se o Inter tem que Internacional pagar. quer, mas vai lá e manda outro jogador, faz uma negociação. Bom, pode ser. Daí sim, desse quesito tudo é Antecipa? Não. Claro, e faz antecipa. Entra Só pra lembrar. entra numa situação dessa de saída do Romero, o interesse do Corinthians no Ramiro, do Grêmio? Claro. Porque o Romero sim, pelo lado do campo é um jogador que
Ele até não é muito Ainda mais essa goleador, né? questão Mas do ele é um Everton, jogador né? taticamente muito Só bom. para lembrar, o Romero nos últimos 26 jogos fez um gol. Então assim, não me fala de não jogador precisa que não é esperar um muito jogador goleador. O Eduardo Rocha, Agora, nosso... ele é um jogador que cumpre muito essa função de corredor, de acompanhar, enfim, coisa que o Ramiro também faz no Grêmio, né? E é um jogador que é um jogador de raça, como a gente fala. Sim. Não, nesse particular... O Eduardo Rocha, nosso operador de suíte, disse que o Romero pode assinar um contrato, pré-contrato é 14 de janeiro. Eu não tinha certeza da data, mas é agora no janeiro. Mas já. é detalhe, O Eduardo me ajuda 14 de janeiro. Não, é um detalhe, só que é um detalhe que falta... Hoje é 12, né? Hoje é 12. 32 dias. Não, eu sei. É uma coisinha, é assim, ó. Não, mas se ele disser não renova com o Corinthians, é só esperar. Eu te Não, entendo. claro. Eu entendo Não, mas a contribuição, eu falo pro Corinthians. Quem tem que correr quem tem que fazer o processo agora acelerar é o Corinthians. Para evitar que... Para evitar a perda. Se é que às vezes o cara já fez até, né? Tipo, já assinou... Não, tudo bem. Com a sem data, tá, né? tudo bem, mas aí o E Corinthians aí tem... diz, eu não vou renovar. Tá. Com quem que ele assinou o pré-contrato? Já está assinado com o Internacional? Mas pode Bom, ser. então o Corinthians vai buscar alguma vantagem. Não, nessa... aí ele tem que procurar o Inter e dizer, seu Inter, Pode pegar agora. quer pegar agora? Mas E dá uma daí... coisinha aqui, Quando a gente fala em o Corinthians pegar o Inter e toda, nós estamos falando de intermediários fazendo isso, né? Porque nunca a negociação é feita diretamente. Por exemplo, quanto que o Grêmio tem do Ramiro? 20%. E como é que são rateados os outros 80%? Não, o resto é tudo do Juliano Bertolucci, que já comprou. Não, tem uma parte que é do próprio Ramiro, não tem? É, mas é que daí o Juliano tudo bem, tá negociou dividido. com ele na Aí época. tem o Juliano, que é o investidor, que deve ter Que é um o empresário. e aí o Ramiro deve ter talvez o pai dele, que, Não, quem é o pai dele? que é também O Juliano empresaria. Bertolucci só é nada mais, nada menos que o melhor amigo do André Sanches, presidente do Corinthians. Só isso. Da onde que ele é? Não, É de São Paulo. esse negócio tá feio. Diz que o Ramiro retornou A das informação férias que a em Zero Miami. Hora deu a hoje, né? informação- Zero o Hora deu essa Ramiro estava em informação. Miami lá com a namorada e Teve tudo. mais um e site aqui tá que eu li voltando pro agora. Brasil pra Namorada ou selar o esposa? negócio. Não sei se é Eu esposa. acho que é esposa. É Acho, eu não sei se casaram, não tenho certeza. Mas aí tá voltando que até o fim dessa semana podem selar Só o que daí eu negócio. quero Bom fazer... pro Ramiro, é merecido, ele é um cara que merece. Mas né? é... Ganhou bastante pelo Grêmio. Sabe o Rio? Quando o Rio ele passa, né? Ele anda sempre no mesmo círculo, né? A água, ela anda sempre no mesmo caminho. Eu quero voltar para Mas não cair a mesma água. mas voltar para o caminho do Grêmio. A água não é a mesma, mas a situação do Grêmio é a mesma. Caminha para a mesma. Só perde. Agora eu parei para pensar o seguinte. Tudo bem, o Ramiro pode ser insuficiente, pode estar numa fase ruim. Mandar um grande abraço, porque hoje eu me lembrei dele quando falaram sobre o Ramiro, Davis Wagner. Tá indo pro Também Corinthians, tá, Davis? Pro Corinthians. Só lembrar o seguinte, o Grêmio perde um titular, porque o Ramiro é titular. E um jogador muito importante em competições como a Libertadores, que tu precisa de jogadores Já fez multifunções, muitos porque gols você importantes. tem poucos reservas, precisa de jogador que faz mais de uma função, né? Por isso que o presidente Romildo já disse lá 2 semanas atrás que iria contratar 5 ou 6 jogadores titulares. Tá, mas em com nível todo de respeito ao titularidade. presidente, presidente, que quando eu tiver a oportunidade, eu vou olhar no olho dele e dizer assim, a não ser que ele tenha me surpreendido. Tá amarrado, né, presidente? Tá com os bracinhos amarrados, né? Porque tem dinheiro, tá com tudo em dia. Mas isso foi o que eu falei no início do programa. Mas não traz ninguém. Aliás, Será que o Romero não pode ficar mais perto até do próprio Grêmio? Não. Acho que não, hein? Acho que é trocar 6 por meia dúzia. Mas aí é que eu quero saber como é que o Internacional pode resolver essa questão. Nós falamos de orçamento, de grana e tudo mais. Quem que o Internacional tem aí para daqui a pouco encaixar em negociação ou até vender, como é o caso do Grêmio, que tem um cheque aí pronto, que é o Everton. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Se você não baixou o aplicativo do Banrisul Digital, não perca mais tempo. Você que é cliente do Banrisul, baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Vamos às mensagens da Tri Táxi Aéreo do Governo do Estado e já voltamos. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um Tri-táxi aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passado. Mas olha só a cascata
cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a táxi aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Muito bem, estamos de volta com o Virando o Jogo e antes da gente falar a respeito do Internacional, olha aqui, ó, o Sérgio Luiz Ritt Moreira, Rogério Raiz, que saudades, falei ontem e repito, vamos aguardar a base, até domingo muda tudo, sub-20 pode ser campeão e aí tem muito guri aproveitável. Estamos falando sobre isso, que nem sempre, né, Sérgio, isso termina acontecendo, um time campeão na base possa aproveitar. O Internacional não fez isso até agora, vamos ver se passa a fazer. E diz mais, ó, o Diogo se saiu muito bem no comando do programa, viu? Tá mandando eu me cuidar, o Sérgio Luiz Ritt Moreira. E li o Facebook. Mas não tem problema, aqui jogamos junto, não tem bola nas costas aqui, não se preocupem. Olha aqui, falando em base, vamos acompanhar a reportagem do Guilherme Paz sobre justamente a base do Inter, que se tem uma expectativa muito grande para esse ano. Os reforços do Internacional para a próxima temporada podem estar em casa. Oportunizar mais jogadores da base para que eles já se apresentem no dia 13 de janeiro, comecem a fazer a pré-temporada juntos com todos, como jogadores aqui do grupo profissional. Um desses rostos são desconhecidos do grande público, mas vem fazendo sucesso na Copa Ipiranga. E são eles, da categoria de base, que são fundamentais para o futuro do Internacional. Um grupo profissional ele tem que ter essa mescla de jogadores experientes e jogadores da base. Até mesmo para a receita do clube isso é fundamental. Nessa gestão do time principal tem que haver ali 50%, 60% de jogadores da casa. Entre os destaques da equipe na Sub-20, 3 nomes chamam a atenção. José Aldo, meio-campista. Surgiu no Guarani de Palhoça, time de Santa Catarina. Passou pelo Palmeiras, aonde foi eleito um dos melhores atletas da mesma competição no ano passado, até chegar no Colorado esta temporada. Quando eu cheguei no Palmeiras ano passado, em maio, vindo do Vitória da Bahia, o Aldo era um segundo volante. E assim que nós chegamos lá, eu identifiquei que ele poderia fazer a função que ele desempenha hoje, que era um meia mais ofensivo, um jogador que tem talento, que tem muita inteligência do jogo, apesar de não ter ser um jogador que tem uma dinâmica muito grande em termos de ser um segundo volante de box-to-box, ele não tinha condições físicas para isso. Então nós entendemos que ele poderia jogar mais perto do gol e nós pudéssemos ser beneficiados com o talento dele. O Aldo é um meia que tem muita qualidade técnica, jogador muito inteligente, cognitivo muito alto. Atua centralizado, atua pela parte central do campo, pode também atuar como segundo volante, mas a característica principal é um meia articulador. É um jogador que tem, nos momentos de bola parada, também uma característica importante. Cobrador de pênalti, cobrador de faltas, cobrador de escanteios, de faltas laterais. Bruno José, atacante de 20 anos de idade. Bruno José é um atacante, de lado, um segundo atacante. Jogador de muita força, muita potência, um jogador veloz. Consegue transferir isso com questões técnicas também. Evoluiu muito nas questões de acabamento, de cruzamentos, de finalizações. Foi um dos grandes destaques da equipe sub-23 esse ano, onde a gente fez a final contra o São Paulo. Jogador que fez alguns gols importantes, deu muitas assistências, foi campeão gaúcho sub-20. Também é um dos grandes destaques. E Brenner, centroavante que já passou pelo time profissional. Atuou contra Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Com a saída de Leandro Damião, se torna a primeira opção da categoria de base para a função. De força, o jogador gosta muito do contato físico, mas também a gente não pode deixar de salientar as características técnicas dele. Um jogador que domina muito bem a bola, bom passe, finaliza muito bem. Então a gente se trata de um jogador com características muito importantes, não muito vistas
hoje em dia nos centroavantes dos grandes clubes, porque é um jogador que fica um pouco mais posicionado. Mas a gente acredita que com essa evolução, esse final de ano tem tudo para acabar muito bem pro Brenner também. Chegou ao Internacional aos 9 anos de idade. É o principal destaque da equipe na competição. Foi dele, na tarde de ontem, o gol contra o Cruzeiro, que garantiu a equipe colorada na semifinal da competição. E essas são algumas das opções que o Odair Hellmann tem para o planejamento de 2019. Bom, aí está, falamos do Brenner, a reportagem do Guilherme Paz enfocou outros jogadores, né? O torcedor colorado já fica então prestando atenção, mas sempre eu faço questão desse alerta. Divisão de base não pode ser encarado como a panaceia de todos os males. Não pode se achar que um jogador, porque veio da divisão de base, ele vai ser craque. E muito menos se pressionar esse jogador para que ele já dê uma resposta imediata. Há que se ter paciência com o jogador. Nem todo mundo é Alexandre Pato, que ficou escondido e foi vendido por uma Babilônia de dinheiro sem se saber exatamente quem era Alexandre Pato. E aí o Alexandre Pato não conseguiu deslanchar na carreira. Ele até o início dele no Inter, né? Quando ele mas o início dele do Inter, o que foi? Foi bombástico, foi aquela goleada no Palmeiras. Mas o que ele fez o gol, tá, o Mundial de Clubes, e já foi vendido. Sim. Quer dizer, essa é a exceção da exceção. Não jogou Grenal, o Pato. O Daniel Lange, então, aí o Daniel Lange, que é colorado, vamos Inter, Daniel Lange lá de Igrejinha, né, que nos acompanhando. Agora eu queria perguntar para vocês, quem que o Internacional tem para fazer dinheiro? Só o Dourado. Hoje, só o Dourado. Do time que está posto, que jogou o Campeonato Brasileiro, só o Rodrigo Dourado. Termina o ano muito valorizado, né? Não ser, assim, de base, né? Eu tô falando de jogadores que eram da base e que o Inter não fez nenhum gasto. Agora, o mercado se mostra até aqui muito estagnado. Ele poderia render dinheiro, mas aí quanto ele poderia render aos cofres do Inter? O Dourado? O Dourado, Olha, o Internacional diz que só vende por 13 milhões de euros, porque tem 70%. Eu ia dizer, quanto ele tem? 70%. 70%. Isso, é por isso que só venderia por 13. Ou seja, 10 mais ou menos. Isso, exatamente. Então, mas tem proposta, alguma coisa já? A última coisa que saiu do Rodrigo Dourado e que foi confirmada pelo seu empresário, que é o Gilmar Veloz atualmente, né, foi uma sondagem do Milan. Nada mais que isso. Nada mais do que isso mesmo para o Rodrigo Dourado. Agora, ele está muito valorizado, isso é certo. Né? Um jogador que foi premiado o melhor volante do Brasileirão. O Milan? O Milan, isso. O Milan para onde foi o Paquetá? Foi onde foi o Paquetá. Bom, vamos ver. Olha aqui, ó, o Carlos Alberto Pinto Corrêa diz justamente isso. O Inter tem que reforçar. Com esse time não vai dar. Uma informação. O Botafogo deve retornar. Não vai retornar. O Inter já disse que não quer de volta. Não quer? Não quer. Um detalhe, para quem está nos acompanhando e, portanto, não está vendo lá, o Al-Ain está perdendo para o time Wellington. Do Mundial de Clubes. Do Mundial de Clubes. Sempre pode piorar, né? Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, a partir da 13h, ao vivo aqui pela RDC TV, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.